Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Off, quadro do Extra Podcast, que falamos dos assuntos não relacionados a reality shows. Os episódios saem a cada 3 semanas, nas terças, ou quando algum assunto nos chamar a atenção ao ponto de Laura, Tom e eu ficar pensando, isso daria um podcast. E a gente grava e solta em qualquer dia, porque é o nosso jeitinho. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Laura, onde hoje falaremos de House of the Dragon. Vale a pena assistir essa série? Nós que ficamos desolados, eu digo eu, que ficamos desolados com Daenerys morrer apenas com uma faquinha de passar manteiga no peito, né? E que Drogon foi a pessoa mais revoltada da série, tacando fogo no Trono de Ferro, acabando com todo o conceito da série. A gente vai descobrir agora. Nossas redes sociais são: no Twitter é @extrapodcastbr, no Instagram @extrapodcast, e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Então, quiser dar dica pra gente de tema, esse é o local certo. Ou nossos perfis individuais que estão na descrição. Se quer falar com a Laura, comigo ou com o Tonho, manda DM pra gente que a gente pensa no seu tema e pode fazer. Que, por incrível que pareça, muitos episódios da gente especiais, tipo de reality shows em si, foram ideias de ouvintes da gente que mandaram pra gente. Então, vamos lá. Hoje tá só eu e a Laura aqui pra gente falar de House of the Dragon, mas vamos começar. Nesse domingo, 21 de agosto, estreou, né? A Casa do Dragão, que vai tratar sobre a Dança dos Dragões, que é um evento muito Você falou grande. muito bom. A Né? casa do dragão. Porque assim, quem for reclamando de spoiler, não é uma coisa que a gente pensava, né, Laura? Tipo assim, vai ser um spoiler a série. Eu, particularmente, tenho um Targaryen como minha casa favorita. Ou seja, eu já assisti vários vídeos sobre os Targaryen. É um evento que a gente sabe, ao contrário do livro, que a gente, em algum momento, a gente parou de saber o que acontecia por causa do livro, que Aham. não tinha livro lançado. Não, toda a treta da Dança dos Dragões, todo mundo, assim, que foi assistir coisas da história dos Targaryen, sabe. Então não tem como acontecer uma mudança radical, né? Porque isso interferiria diretamente nos rumos de GOT. Todo mundo sabe, gente, que vai dar uma linhagem de sucessão até chegar no Rei Louco, que ele vai perder pro Robert, né? Vão tirar ele do poder, vai matar, a Daenerys vai ser criada sozinha e vai acontecer aquele escarcéu todo que aconteceu em Game of Thrones. Então é muito diferente. Laura, o que você achou, assim, de uma série, né, com uma temática Targaryen e ficou com medo, ficou ansiosa e depois que vê o episódio ficou com vontade de ver mais ou digo, não, chega de GOT pra mim? Então, eu, na época que saiu, eu falei, é ruim de eu assistir esse negócio. Mas antes mesmo da gente falar do podcast, eu falei que eu ia assistir, porque eu sou otária. Eu gosto desse tipo de série, eu gosto também dessa coisa de a gente estar vendo toda semana e comentando, sabe? Eu gosto desse clima, assim. Então, assim, eu tava vendo todos os vídeos que estavam saindo sobre como seria e tal. É, eu acho que séries assim são boas pra unir a gente numa coisa cultura pop no mesmo propósito, porque eu acho que o trunfo de GOT, assim, e de várias séries de fantasia, é porque elas não são muito específicas para um público, né? Assim, você não tem que ter conhecimentos de como funciona a história do crescimento do feudalismo na Europa, sabe? Ou de coisas muito específicas, porque é uma história de fantasia. Então eu acho que deixa ela muito universal, assim. Você fala de poder e política, mas num mundo muito universal. Então eu acho que isso é um trunfo para Game of Thrones. Mas eu vou te admitir, eu não vi nenhum trailer sobre, não vi nada. Sabe o que que é? Eu não sei, eu tava, acho que, muito receosa de como seria, assim. A única coisa que eu assisti foi os vídeos de Mikan e Carol, que não vão estar chutando a gente, mas podiam, que a gente gosta. E eu gosto muito como elas falam como se fosse história real, sabe? História que a gente está estudando, assim, que Aham. parece Elas isso, que eu são gosto bastante. perfeitas. Como a gente falou no É, chat da gente, né, o modo do humor que a Carol traz, porque a gente claramente vê que a Mikan passa aquela vibe intelectual de, né, que sabe tudo. É aham. tipo a Wikipédia de GOT e a Mikan. E a Carol também sabe, mas o modo que a Carol fala, como assim, esse fulano aqui foi com Deus, sabe? E a Mikan também solta umas piadinhas. Eu acho tão mais didático que a gente aprende uma coisa que não tem, que não existe. Sabe, não existia um mundo com Game of Thrones, essa dinâmica assim aconteceu. Porque, claro, é Aham. dragão, né? Aconteceu lá. Então acho que o modus como ela traz as coisas pra gente das séries é muito bom. E eu assisti. Aí, assim, pra mim não é assim, eu não li os livros de Game of Thrones, nem esses Nem pra vou. Dança dos Dragões. Mas, na época de Game of Thrones, elas lançavam vídeos sobre todas as casas. Obviamente, eu assisti todos os vídeos da casa Targaryen. Na verdade, eu assisti todos, né? Mas assisti da casa Targaryen também. Então, é uma coisa que eu sei, né, que vai acontecer. Mas, Mas pra mim, eu tava com é, expectativa boa. é aquela coisa assim, isso te incomoda? Tipo,
existem vários filmes que são adaptações de livro. Te incomoda assistir? A mim não incomoda. Eu Não, se gosto for de ver assim, e tem adaptação, né? adaptações que são boas, porque assim, se não existisse adaptação, a gente não seria presenteado com Em Chamas, que é É, praticamente uma obra-prima, né? Assim, Em Chamas, exato. né? Não, e eu acho Da, assim, Jogos Vorazes. existem formas diferentes de contar coisas, podem ser incluídas coisas diferentes, assim, a história acaba de certo ponto, mas pode ter outras coisas que são colocadas, então, ainda mais porque o George R. R. Martin, ele está envolvido, em vez de estar escrevendo livro, né, já são 10 anos, ele está envolvido na coisa, né. Assim, eu acho que, eu sei que tem muita gente que ficou decepcionada com o final, por causa do que aconteceu e não como aconteceu. Eu me fiquei mais decepcionada pelo como aconteceu do que pelo que aconteceu. Eu não sou, eu não tenho assim uma casa favorita nem nada. Eu tenho personagens que eu gostava mais em Game of Thrones e por mais que eu gostasse da Daenerys em certos pontos, eu acho que ela não podia ser ela no trono por diversas razões também, né? Então assim, não me incomodou. Mas eu acho assim que os Targaryens, eu acho que é uma casa muito interessante porque eles reinaram por muito tempo, né? Eles foram a família que dominou o Westeros ali por muito tempo e porque tem toda a mística dos dragões, o fato deles serem os reis do incesto e ficarem juntos, né, casarem uns com os outros. Então, eu acho assim, é uma mística interessante para ser explorada por isso, porque você está falando de uma família que teve brigas de poder entre si, como a gente tá vendo, vai ver na Dança dos Dragões, e que passou o tempo todo nesse ponto. Assim, você vai fazer uma história sobre uma família que não aconteceu nada, que Não, era e só é uma até o casa que. menor. Que É, graça que tem, né? E quando a HBO anunciou que seria sobre os Targaryen, eu super apoiei. Como eu falei mais uma vez, não é porque é minha casa favorita, nem porque eu sou viúva da Daenerys, né? Mas é porque é como a Laura falou. Gente, tem uma história enorme. Quando o Game of Thrones chegou pra gente, já era um Baratheon no trono. Não é? Não tinha único. E assim, Aham. a gente conheceu a família Baratheon, a gente conheceu as tretas dos Lannister, a gente conheceu todo o drama que envolveu a família Stark e as outras várias famílias que tem em Game of Thrones. A gente sabia que Targaryen tinham dominado por vários séculos, que eram a supremacia que eles tinham dragão, mas o único Exato. parâmetro de Targaryen que a gente tinha era da Daenerys, que nunca sequer ficou em Porto Real, ela nasceu no Império do Dragão. Então, assim, era uma situação que a gente ficava pensando, é interessante de Sim, ver, porque se for uma família que falou, dominou tanto, tem que ter uma falava história pra assim, gente saber delas. quando nos últimos Targaryen, tal, a coisa toda do Jon Snow, o que é a Song of Ice and Fire, a pessoa escolhida. Então, eu acho assim, para mim faz muito sentido ser essa história uma história da prequel, assim. Eu achei que eles poderiam querer fazer também uma antologia com a revolução do Robert, né? O golpe do Robert, né? Assim, mas quem sabe ainda vão fazer, né? Eu acho que poderia ser uma coisa interessante de assistir, assim. Eu acho que quem gosta de Game of Thrones vai gostar de assistir. Não, e Mas eu Laura, acho falando assim, desse da, não é é a falando coisa dessa boa adaptação, que eu tô falando. não, é falar coisa assim da adaptação que você tinha falado, tem uma coisa que a gente sabe que Game of Thrones tem dinheiro pra fazer uma adaptação boa. Tanto que nessa temporada vão meter 10 dragões, né? A gente tinha 3 e tava tudo bem. Agora a gente tem 10. E é muito bom, porque assim, eu pensava antes que eles iam fazer a conquista do Aegon, né? Porque só seriam mais Ah, 3 tá. dragões de novo. Aí ficaria mais fácil, né? Assim, tipo, só são 3 dragões de novo, gente. Vai lá um Drogon, um Rhaegar, um Viserion da vida, né? De novo. Mas não, fizeram dessa parte da Dança dos Dragões, porque assim, gente, a gente sabe que tinha gente reclamando de Game of Thrones que a gente viu, Laura, quando eu colei lá, que falava assim, ai, tem muita política. Gente, Game of Thrones sempre. Olha o título da série. Game of Thrones. Sempre teve treta política pra ver quem sentava naquele trono. A gente viu a Cersei sentar no trono, a gente viu o Joffrey sentar no trono. Então, nada mais justo do que a gente ver uma treta dentro da família que mais dominou os Sete Reinos. Os Targaryen, sabe? Porque, gente, não foi um mar de flores. Vocês já viram pelo primeiro episódio que a treta já é antiga. Então, tem uma série de coisas para ser abordada muito. E principalmente, como eu falei, a gente não conhecia muito dos Targaryens com base na série principal. Esse spin-off vai trazer pra gente mostrar que a família Targaryen é tão podre quanto qualquer outra de Westeros, né? A Daenerys podia ser daquele jeito, ter o jeito salvadora, né? Ter o jeito tudo e tal, que gerava várias opiniões, mas a gente sabe que a família dela não é uma família Fluxicheire. O pai dela era um rei louco, gente. Tinha um É, medo terrível. Então, assim,
vocês viram o primeiro episódio? A coisa come solta, é incesto, é celebração de Não, morte de filho eu dos outros. falei, eu falei assim, os Targaryens, eles são péssimos, né? Eu acho que não tem como, cara. As pessoas ficam falando assim, vai torcer pra quem? Cara, tem muita gente escrota envolvida ali, né? Não, e assim, Game of Thrones é aquela coisa, principalmente agora, né, na Casa do Dragão. Se organizar direitinho, a gente consegue odiar todo mundo. Né? Porque assim, a gente vai passar raiva, gente, com todo mundo ali, porque é um jogo, todo mundo quer sentar no trono, todo mundo usa seus meios, e todo mundo, assim, se Daenerys com 3 dragões do lado dela fez o que fez, imagina 10 dragões divididos ali por Westeros com pessoas que não se suportam, né, que não se aturam, o que pode acontecer. Então, tanto que é Dança dos Dragões, é o nome do plot todo, né? Mas eu acho que vale a pena, sim, a pessoa tirar um tempinho e assistir, porque eu acho que tá grandioso, gente. Deu 9,9 milhões de telespectadores juntando HBO e HBO Max. A maior estreia da história de uma série da HBO. Por mais que tenha ficado, né, revoltado com alguns pontos da última temporada, mostrou que o público tem um carinho pelo universo de Game of Thrones, se não tinha dado esses números inteiros. A gente Sabe o assiste, que eu a gente acho assiste porque é engraçado? bom. Muita gente fala assim, é, porque Game of Thrones acabou pro público depois que acabou a série, porque o final foi muito ruim. Sabe, muita gente fala isso, né? Quando fala de Game of Thrones, que, nossa, não deixou um legado. Eu acho que isso mostra que essas pessoas estão um pouco enganadas, né? Vai dizer que não deixou, não marcou. As pessoas ainda falam, mesmo que seja para reclamar do final, as pessoas ainda falam, assim, entendeu? As pessoas ainda assistem muito. A gente nem falou dos. Isso foi o que assistiu legalmente, ainda tem as pessoas que assistiram ilegalmente. Então, assim, ainda é uma série que mexe muito com as pessoas e que ainda eu acho que vai continuar sendo muito vista. Não, e é bom assim, pra gente ver um dragão em Game of Thrones, assim, de verdade, a gente teve que esperar 10 episódios É, pra Daenerys chocar os filhos dela, né? Nesse não, verdade. já meteram 2 na nossa cara. A gente já sabe que tem 2 ali que Eu estão dando as fiz caras. uma contagem de aparecimentos de dragões para mandar Apareceram minha quantas amiga. vezes? Apareceram, acho que foram 5 cenas com dragões. Teve uma que E a foi gente muito ruim. sabe, e a gente sabe o quanto é O caro o efeito. dragão, né? Pra fazer um dragão daquele. Por mais que eles não sejam, eu acho que eles não são do tamanho do Drogon, nem do tamanho dos outros dois, nem de Viserion nem de Raegal. Então, eu acho que tem como os outros dragões serem bem maiores, mas assim, foi bem legal a gente já ver dragão de cara, né? Porque a gente tá falando da família que domina dragão, então nada mais justo que a gente ver uns aparecendo. E Laura, tem uns pontos do episódio, falando rápido do episódio, que chamou a atenção. Um primeiro foi que teve um momento, veio em mim em sonho, né? Que foi o do Aegon Conquistador, que previu que teria Ah, todo aquele plot acontecendo e vi várias opiniões acontecendo. Eu vou dar logo a minha opinião, que foi assim. O rei, Viserion, fala pra Rhaenyra que é um segredo passado de rei para o seu herdeiro, né, do trono. aham. Até aí, ok. Eu digo, gente, acontece tanta treta na Dança dos Dragões, mas tanta treta, que eu acho que não ia ter como contar pro próximo herdeiro o que ia acontecer, sabe? Assim, em momento algum, porque a gente não sabe quanto tempo um rei vive. Tem rei que vai durar 15, 20 anos, 30 anos, tipo o pai mesmo do Viserion durou vários anos, viveu vários anos, foi chamado do Rei Velho. E tem gente que pode ficar 2 anos, o Joffrey da vida que ficou 2 anos. E certeza que não sabe desse segredo, gente. Pode ter Não, certeza. eu acho Mas que eu acho essa que. parte Eu acho que jogou foi pra só pra torcida. encaixar. Jogou pra torcida. E tem outra coisa, Laura. Ele pode ter falado isso. A gente não tem os outros 2 livros. Pode ser citado nos livros ainda. Alguém pode chegar dizendo É isso. verdade. A gente tem a série que continuou por livre e espontânea Não, vontade, mas com base assim, no final. eu já li várias pessoas argumentando os furos, tipo, como que fulano ficou sabendo, então, porque se você olha a história antes da gente chegar no rei Viserys, que é o rei, né, atual, antes de chegar nele, pra ele estar sabendo, tipo, teve várias outras, teve o Maegor e tal, se você vê os vídeos de Carol Mikan, você vai ver a timeline dos Targaryens, né? Sim, como que isso, isso já, como que isso chegou nele, sabe? Porque já trocou de gente, teve traições, tipo, gente que não era herdeira, sabe? Que não tava lá como herdeiro. Então, assim, não faz muito sentido. Pra mim, jogou pra torcida.
Mas como você falou, às vezes vão revelar algumas coisas, né? Tem gente que falou, já dava indícios disso. Tá, aí fala assim, quando chegar vai ter que ter um Targaryen no trono. Aí as pessoas super falando isso, viralizando com a imagem da Daenerys e tal. Aí eu falei, e depois ela morreu, como disse você, com uma faquinha de manteiga. É É. ridículo ficarem assim, olha que coisa grandiosa e tal. Quando ela foi, ela morreu na mão do outro Targaryen. Não, e o bom é assim que eles falaram isso E de outra quem coisa vai que eu estar no trono. achei. Quem vai estar no trono é um rei ou uma rainha Targaryen, né? Que ele fala. Eu acho É, engraçado porque assim. Primeiro que não vai ter trono, porque Drogon mandou pra Cristo o trono. Não tem trono de ferro, gente. Drogon se revoltou. Assim, porque o Drogon passou anos assistindo CSI Westeros, né? Ele viu a faquinha na mão do Jon Snow, mas ele fez, não, vou queimar o trono porque eu acho que ela morreu cortada ali. Então, não tem trono pra sentar. Então foi tipo. Aí eu fiquei rindo de um comentário que falei assim, não, gente, simplesmente o Viserion criou uma fanfic, uma fanfic que era no fundo, era uma verdade. Ele chutou, sabe? Pra convencer a Rhaenyra. Eu digo, não, gente, mas aí é o que eu falei. Eu acho que talvez no livro, pode dizer, como tem o criador envolvido, talvez tenha alguma coisa aí no meio. Tentando ter canônico, alguma coisa, mas assim, eu gosto. Eu digo, pra mim, dá uma importância maior pra Daenerys, né? Assim, como a gente sabe que ela teve uma importância, como a série começando dizendo que passa 172 anos antes do nascimento dela. É até legal, gente. O povo reclamando, porque se torna. Gente, é uma série sobre os Targaryen. Vamos botar o quê? 170 e poucos anos antes de Jon Snow nascer? Não, gente, ele tá no limbo dele. Deixa ele lá na serinha dele, que vai ter depois. Mas eu acho que tá aí, né? Mas vamos ver como essa história, né? Esse sonho do Aegon vai se perpetuar com a Rhaenyra. Se ela vai contar pra alguém. Agora, se Falaram ela contar pra uma. alguém, Laura, se ela contar pra Ah, alguém, vai ficar confuso, né? Porque essa história não chegou mais pra é. frente. A gente sabe que não chega em Não, e GOT. falaram também assim, se eles sabiam disso, por que eles viviam sem, meio que ignorando o norte? Porque essa é uma das questões do livro, né? Que o norte ficava, sabe, largado. Por que Mas isso não aí é era uma porque preocupação recorrente? eles estavam preocupados mais em quem ia sentar no trono, brigando entre eles do que quem fosse tomar depois, né? Eles não. Sabe aquele Tipo, negócio. Tava tipo a Cersei que só se preocupou quando começou a ver o que tava chegando, quando começou a ficar gelado. quando viu, Eles estavam né? assim. É tipo, É, quando chegar aqui na nossa porta, a gente bota os dragão, taca fogo nele e acabou a história. Eu acho que estavam nesse pensamento. Mas foi realmente jogado, mas é isso que depende agora da imaginação dos outros 9 episódios, que são 10, né? Mas tudo pode vai. acontecer. Por que eu achei que eram 8? Tô doida. Tô vendo É que coisas. você tá com o clímax das outras temporadas na cabeça. É verdade, que é sempre no 8, né? Verdade, Uhum. tô com isso na cabeça. É. Laura, outro ponto que eu vou trazer é um ponto que você levantou, porque a gente viu que tem uma pessoa que vai ser extremamente importante para essa toda história, junto com a Rhaenyra, que é a Alicent, que é a família Hightower, né? Que o pai ofereceu a própria Aham. filha para ser a futura rainha, Cara, né? que cena, né? Ali. Gente, como falei, Game of Thrones, nenhuma família vale nada. Todas têm seus podres e todas vão valer É, nada. É só você exato. assistir com essa régua moral desligada. Porque não vai adiantar nada, né? Porque assim, não vai, gente. É incesto, a torta direito, é tudo acontecendo ali. Mas eu coloco meu limite nos incestos. Eu fico nervosa, eu fico Não, estressada. eu fico nervoso, mas eu digo assim, mas não tem como correr, né? Assim, não tem como É, correr. exato. Principalmente a gente sabendo o que acontece, né? Assim, acontece. Assim, quem sempre tava chocado com os Lannister é porque os Targaryen voaram pra eles poderem fazer aquilo no futuro, né? Quem Eles tava só se chocado viu agora. inspiraram. Eles só se inspiraram. Ou vocês acham que todo mundo nasce de cabelo branco? Não, 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 gente. Tem que ser Targaryen com Targaryen pra nascer branquinho e Lannister com Lannister pra nascer loiro. Praticamente a genética poderosa do cabelo Tem até castanho, uma coisa né? meio higienista, né? Pra nascer lourinho igual a gente. Senão você não merece entrar aqui, né? Na própria cena, quando ele fala do sonho do Aegon pra Rhaenyra, É, ele fala como se comparam a Deus. É porque pra os Targaryen é praticamente aquele lema, né? Acima da gente só o céu. Porque, né, eles, assim, é. depende, que eles às vezes estão Dragão no céu. salva, né? É, Dragão Salva. Eu vi um vídeo da Isabela Boscov, a maravilhosa, né, que ela já lançou nessa segunda, quem tá gravando na segunda, ela falando que realmente que os Targaryen são aqueles inimigos que você não diz nada contra eles porque eles têm dragão. Porque se você disser, você queima. Exato, exato. Tá, chega um Assim ponto como a que você diz, Daenerys eu vou fez quando ela tretar. chegou em Westeros, né? É, Igual ninguém me chama. sempre aquele meme que eu compartilhei ontem, hoje eu compartilhei na época de Game of Thrones, assim, comigo é assim, não concordou comigo é fogo. Então, a Daenerys tá vendo isso. Os Targaryen são assim, é fogo e sangue, gente. É queimado. Você diz, não gostei de você. Tá bom, Dracarys. É isso que acontece com os Targaryen. Aí você acha que vai conseguir ter um momento pra uma rebelião. Teve vários momentos antes desse Dança dos Dragões que teve gente querendo fazer rebelião e acabava em fogo, né? Mas sim,
voltando pro plot, Laura, Alicent e a amizade da Rhaenyra, que você levantou um ponto, né? Diga aí pra gente esse ponto que você trouxe. Então, eu até na hora que eu tava assistindo, vou te falar. Quando ela fala que primeiro ela chega, ela se dá uma olhada, eu falei, será que é isso que eles estão querendo dizer? Ou eu tô doida? Na hora eu até comentei com uma amiga minha. Aí depois eu comentei com vocês. Porque teve a cena dela falando que o sonho dela é sair andando com o dragão dela e comer bolos com a Alicent, né? Aí eu fiquei, como assim? Aí elas tiveram vários momentos, e na hora eu questionei, né? Que será que isso é um queerbaiting, né? Que tá querendo fazer um pandering para as lésbicas. Só que depois, eu conversando com outra pessoa, eu me toquei que não é necessariamente um queerbaiting, né? Porque eles podem realmente fazer alguma coisa. Às vezes isso é uma coisa que estava escondido lá nos livros e a gente não sabe, né? Então não posso falar ainda que é um queerbaiting. Mas depois eu fui ler críticas, né? E todo mundo acha que eles estavam dando também a entender alguma coisa entre elas. Então eu acho que eu não tô doida, não. Mas eu acho que, assim, como a gente sabe que vai existir uma rivalidade ali, eu acho que dá uma camada maior ainda. Para mim, eles deram a entender que elas tinham interesse. Ou até uma relação. E vai ser Para sim a mim, ficou rivalidade. muito claro isso. Né? E vai ser sim a rivalidade feminina bem servida, porque vai ser a rivalidade feminina, gente. Se você Mas estava eu achando que. espero. Vocês estavam achando que havia rivalidade feminina entre Cersei e Daenerys e Sansa, é porque vocês vão ver agora o que é Alicent e Não chega Rhaenyra. perto. Eu acho Não que vai assim, chegar perto. é uma relação muito mais próxima, né? Assim, para ser uma traição. A Rhaenyra foi prometida como a futura rainha, né? E mas, por exemplo, a cena dela com o Daemon, cara, eu achei que ficou muito. Essa menina tem 22 anos, você sabia? Carinha de 14. Uhum, carinha da idade que é pra ter na série, realmente. É. Aí a cena dela, eu acho que teve toda uma conotação sexual também, a cena dela com o Daemon, tudo que não teve ainda com o rei e a Alicent, né? Então, assim, eu acho que pra gente criou um incômodo mesmo, né? Eu fiquei muito incomodada. Quem não ficou, desculpa, tem problemas, falo mesmo. Mas assim, me incomoda se a cena delas juntas ficou desse jeito, meio, sabe? Será que elas tinham relação para poder depois. Ah, era só coisa da sua cabeça. Então eu espero que não seja. Por isso que eu falei isso ontem, que é um tipo um queerbaiting, porque eu sei o que acontece depois. Mas posso ser enganada, eles podem mudar isso. Espero que mudem, porque eu odeio essas coisas de fazer esses baits pra chamar a gente, pra depois falar assim, vocês só estão vendo coisas. Cara, é impossível, todo mundo percebeu isso. A gente não está vendo coisas. Mas a gente sabe que eles gostam de chocar, né? Então eu fico meio assim. Não, e deixando isso um pouco de lado, a parte das duas, eu acho importante que começou com um pouco mais de antecedência, né, do que já com a treta propriamente dita, porque a gente mostra que vai ser tipo, elas são bem BFFs, né, bem amigonas, né, Friends Forever, são a Queen e a Rachel de Unreal versão Westeros, estão ali pra causar, estão ali pra ser amigas, e a gente sabe que mais pra frente vai ser tipo, não é bem assim que elas são amigas, gente, vão se odiar eternamente a ponto de se odiarem eternamente. Mas eu acho que foi bem construída essa parte, de a gente saber que elas tinham amizade para o que vem por depois. E, gente, esse podcast não é trazendo spoiler tudo, porque se você tá escutando esse podcast, provavelmente você sabe da Dança dos Dragões. Porque é difícil ninguém ter pego um spoiler da Casa Targaryen ontem, infelizmente, na internet. Foi o que aconteceu em Sabe vários o que eu lugares, mas gostei, eu recomendo, inclusive? gente. Só dizer assim que recomendo vocês verem os vídeos, gente, de Mikan e Carol. Tô vendo muito publi delas aqui, né? Mas vejam os vídeos delas porque, por mais que vocês saibam, ver televisionado vai ser sempre um gostinho maior. Você vê realmente os atores, sabe, dando vida àquele momento, aquela treta, aquele tipo. Porque é um emaranhado que vai acontecer, minha Nossa Senhora, que eu tô até pensando como é que o povo vai reagir, porque uma hora o povo vai estar torcendo pra uma, pra outra. Certeza que vão estar mudando a casaca várias vezes. Eu achei uma coisa que eu achei interessante, não sei se você concorda, que a série, ela, tipo, teve aquela explicação no começo dos anos lá, com relação a Daenerys e tal, mas a série saiu tacando o nome e tal, sem parar pra explicar. Tipo, ela já assume que ou você não sabe se vai pesquisar, ou é isso, tipo, mencionou o Maegor, ninguém explicou, parou. Não, o Maegor, que foi o rei, tá, sabe? Porque tem muitas cenas assim, em vez de filmes de exposição. Fulano de fulano, aí a pessoa para. Não, mas fulano é casado, sabe? Essas paradas. Não teve isso. Teve É, aquela ilustração, aquela coisa no começo, que teve aquela explicaçãozinha,
da coroação, a escolha do Viserys, falou o ano da Daenerys, e só, depois é só tacando informação e boa sorte. Eu achei Não, interessante essa escolha. o do Viserys eles só falaram pra ter a correlação, né? Porque era ele e uma mulher, né? Isso, Pra ver foi por que isso, isso vai acontecer depois. Então foi tipo, acontecer um pra acontecer outro e gerar um pouco mais de atrito. Mas eu entendo isso mesmo. É porque assim, alguns spin-offs você não precisa assistir a série original, né? Pra pegar o enredo. Assim, tipo, tem série que você que consegue sobreviver e você fazer aquilo. Tipo, quando fizeram Station 19 que é derivada de Grey's Anatomy, né? Elas têm uns episódios que acontecem junto, mas são propostas completamente diferentes, né? Bombeiro, hospital, mas tá lá. Agora não, se quem quiser, assim, eu não aconselho a pessoa a dizer, assiste a House of the Dragon sem ter assistido Game of Thrones, porque eu acho que vai boiar muita coisa, porque tem muita referência a GOT em si. Principalmente quando ele vê, por exemplo, não é não lá, quando a gente falou no começo, falou, vai ter um Targaryen sentado no trono, dá vontade de dar uma risadinha tipo otário, não tem, né? Porque a gente sabe que não tem. Então tem coisas que eles falam, e isso do Mego eu concordo. Eu só sei que é um Mego porque eu vi os vídeos, eu sei que ele foi o terrível, a gente sabe por quê. Ele foi aquele o terror de Westeros. Então, a gente sabe algumas coisas, mas eu recomendo, gente, vocês assistirem pelo menos alguns vídeos de coisas Targaryen antes da Dança dos Dragões. Então, se não quiserem saber o que vai acontecer, vejam antes, tipo a conquista do Aegon, porque vai ter muita referência. Vai ter muita, porque os acontecimentos pra eles, assim, tão mais frescos do que os acontecimentos de GOT, porque em GOT já não tinha nem mais dragão, né? Lá não, lá ainda tá vigorando, os dragões estão chocando, estão botando ovo, estão vivendo uma cena que eu achei o máximo, porque se lembra quando o Daenerys chega em o Interfell, a área corre todo mundo vê os dragões, todo mundo fica com medo se escondendo, e tipo, aí chega a Rhaenyra voando no dragão, passando na maior tranquilidade, o povo olhando pra cima e nem aí. Tipo, é tão comum ver um dragão voando aqui hoje, sabe? Então, pra ver como era a diferença, pra gente ver como eles estavam lá, 100% nem aí, tá, tem um dragão no céu, eu sei que é um Targaryen voando, do que quando a Daenerys chegou, que era o terror, o povo vê um dragão na mão daquela mulher. Eu acho que assim, dragão é uma coisa que a gente sempre teve uma mitologia muito grande, assim, então eu acho é muito universal também. Então eu acho que é muito legal assistir, sabe? Ver isso. Eu acho que é uma coisa que as pessoas gostam de ver. Mas assim, outra crítica que eu vejo a Game of Thrones e eu concordo é toda vez que fala assim, ai, porque as mulheres eram tratadas assim nessa época. Gente, GOT não se passa na época do feudalismo da história, né? Eu acho que isso tem que ser deixado bem claro. Tem dragões. O nosso mundo aqui não tem dragões. Entendeu? Nunca teve. Então eu acho meio nada a ver falar. Eu acho que esses argumentos são sempre muito toscos. As mulheres são tratadas assim, elas são tratadas assim nessa sociedade porque o George R. R. Martin quis. Porque é uma série de fantasia. Então ele quis se basear, sabe? Mas não tem nada que. Coisa isso me incomoda muito. As pessoas ficam falando, ai, realismo. Cara, é uma série que tem dragões. Não, e quando ele quer, ele faz. Não, e quando ele quer, ele faz. Ele não fez a Cersei virar rainha por um tempo. A Sansa é rainha do norte, né? A atual rainha do norte regente, né? Assim, Atual, os anos lá pararam. Claro. Tá regendo lá a rainha do norte. Então, quando ele quer, ele faz. Se ele quisesse botar a Daenerys sentada no trono de ferro mandando em West, ele tinha feito, tranquilo, gente. Porque é dele. É dele, ele criou. Sabe? É meu, eu que fiz, ele poderia dizer assim. Então, no meu mundo, no meu universo que eu criei, vai estar as mulheres todas dominando os 7 reinos e acabou essa história. E as posições podem mudar, dá pra tirar alguns problemas, algumas questões e tudo acontecer. Mas é que ele é um fandom, já tá acostumado, então acha mais fácil o povo passar pano, né, Laura? Tipo, já tá acostumado com 8 temporadas de Game of Thrones, assim, no Kengo, né? Então o povo acaba, infelizmente, tratando como natural. Ai, deixa natural, mas ele podia dar uma melhorada. Aí o pior é que também tem que ter cuidado pra não mexer muito agora, porque isso assim, porque em GOT foi diferente. Esse é um dos problemas, né, que essa série pode enfrentar, né? De trazer uma coisa que em GOT a gente não viu ainda. Tipo, como isso do Ver em Sonho. Mas tem coisas que tem que acontecer que infelizmente não vai poder mudar o resultado. Se você tá esperando que aconteça uma coisa boa, gente, contar em GOT, todo mundo que tá nessa fase aí já morreu. Não tem mais ninguém vivo pra contar a história. O único Targaryen vivo, na teoria, é o Jon Snow. Então, né, ninguém sabe se tem outro O Targaryen Jon perdido Snow em outro lugar. vai ter série, né? Então a gente vai ter um House of the Dragon pós-GOT. Pra mim, nenhuma série de Game of Thrones que não tenha como botar dragão não vai funcionar, porque eu gosto da Então, parte aí eu mística. tenho curiosidade de saber o que vai acontecer nessa. Eu não tenho tanta vontade de assistir o Jon Snow lá no norte, mas eu acho interessante, assim, né? Eu só vou Nesse assistir, talvez, sentido. porque ele vai citar a Sansa, porque Sansa vai estar mandando mimos pra ele, porque ele só tem que se escorar em alguém. E não é a Sansa, né, que é a Rainha do Norte. É. Podiam trazer a Sansa nessa série, né, porque se vai se passar cronologicamente,
Cadê a atriz? Já tá fazendo alguma coisa? Não tiver, vamos lá, minha filha, vamos lá, ó, viver Sansa de novo. Porque a Arya foi embora, né? A gente sabe que a Arya tá lá vivendo a vida dela. Mas Sansa vai estar no norte. Então pode ter algumas referências a ela e talvez no episódio especial aparecer a Sansa. Já que em House of the Dragon, gente, não tem participação especial de ninguém. É 100 e poucos anos, ninguém viveu tanto em Game of Thrones ao ponto de ter nascido ali e ter postergado mais tempo. Mas eu acho que é muito bom de ver. Dragão. Tem que botar dragão, gente. Mete dragão. Fogo pra tudo quanto é lado, Dracarys. Foi emocionante ouvir Dracarys de novo, depois de um tempinho, sabe? A gente só ouvia Dracarys de uma pessoa, agora vai ter várias pessoas dizendo isso. Agora, posso Então, fazer um eu fui bem elogio alimentado. Pode. que é pra mim o mais importante. Cara, a diferença da fotografia. Pô, deu pra enxergar as coisas. Porque God Primorosa? tinha hora que era muito escuro, que Escuro. você não conseguia enxergar porra nenhuma. E hoje eu consegui ver tudo, isso foi bom. Não, e também falar da atriz, gente. A Rhaenyra, jovem, maravilhosa. Ela tá. Parabéns, os atores são ótimos. Eu não sou de observar isso, ao menos que a pessoa seja muito ruim, porque eu não ligo, sabe? Assim, pra essas coisas tipo, a direção, não sei o que. Eu digo, gente, eu sou muito leigo nisso. Eu assisto pra me entreter. Eu quero ver o quê? Targaryen tacando fogo no outro e vamos que vamos. Porque a gente já sabe o final, sabe o que acontece. Mas é sempre bom, gente, ter uma coisa bem feita, que eu acho que realmente só a HBO mesmo que fez Game of Thrones pra fazer a Casa do Dragão e fazer de uma forma tão maravilhosa. E tem um plus, né, de terem a chance de não repetir os erros que aconteceram em Game of Thrones. Mesmo com a história, como mais uma vez falando, já tendo sido já existiu, todo mundo sabendo como é que ela acontece, mas fazendo de umas adaptações. Eu acho que algumas coisas podem ser adaptadas tranquilamente. E eles vão fazer isso. Sabe, até para trazer para televisão uma coisa mais simbólica, né? Porque assim, principalmente coisas que não foram ditas no livro. Se não tiver no livro, eles podem acrescentar. Quem sabe não tem, assim, sendo bem delusional, né? Quem sabe algum Targaryen existe em outro lugar que não foi citado em nenhum livro ainda. Ele só planta esse plot para dizer mais para frente, né? Nos outros dois livros. Não sei, porque ele tá demorando tanto para escrever esses livros, gente, porque certeza que ele tá fazendo uma fanfic das grandes ali, para fechar isso, para fechar esse enredo todo. Mas tudo pode acontecer, né, gente? Vão tá aí mais 9 episódios, todo domingo, 10 horas. Se você tem HBO Max, saiu 5 minutos antes. Eu vi, porque eu tava dando F5, porque eu sou fãzinho. Né? Aí tava lá 5 minutos antes, apareceu o The Play, não travou, gente. Legenda com a letrinha branca, a qualidade 10/10. Então, recomendo. Se você não conseguir assistir na TV, porque a Sky, a gente sabe que o TV a cabo tá caro, né, gente? Mas a HBO tá lá com promoçãozinha. Enquanto a Discovery não resolver fazer alguma, né, a Warner Bros. Discovery não resolver fazer alguma outra cagada naquela plataforma, continue assistindo House of the Dragon por lá. Eu assisti na TV, na HBO normal mesmo. Não tô falando, eu coloquei do stream pra TV, não. Porque eu fiquei com medo, né? Ah, Traumas. é, porque Succession travava. Via pessoas falando que Então tava aí eu travando fiquei com muito. medo e tal. Teve gente que disse que travou, né? Então acho que algumas pessoas deu ruim, mas às vezes é a conexão delas. Sei Não, lá. e às vezes é entrar em cima da hora, assim, entre antes na Pode plataforma, se ser, você pode deixar com a ser. plataforma com muita gente, mas talvez, eu imagino que a HBO tenha pensado em deixar uma plataforma mais segura. Eu acho que aconteceu, porque foi 9,9 milhões. Ia cair Eu, uma hora. Esse stream ia cair. eu consegui ver na TV mesmo, de boa. Foi normal, assim, claro. Então, a única coisa que às vezes a legenda parava, assim, mas eu falo inglês, não tem problema. Aí, essa foi um flex, né? Aí eu falo inglês, não tem problema. Ai, Nossa, a Laura resolvi. aqui, poliglota, a Laura. Poliglota. A Laura Poliglota. escuta, a Laura não só entendia a parte que estava em inglês, como também valeriano, porque eles falaram bastante, Valeriano. Laura ali. Eles Aprendi. meteram a língua ali. Eu acho muito esquisito, assim, mas esquisito no bom sentido, gente, porque assim, como tem tanto Targaryen na série, né, sabe? Porque eu não era acostumado a ter tanta cultura deles de forma. Porque a Daenerys não servia a cultura Targaryen pra gente. Ela não Porque tinha ela não os cresceu ensinamentos com e tudo. ela, né? É. Então, tá sendo bom a gente ver a cultura É deles, ver como interessante, né? valeriano Eu é acho. falado do nada. Tipo, hoje falaram valeriano, E sabe, eu acho aqui. interessante, assim, ver também o reino em outro tempo, assim, porque quando a gente vê Game of Thrones, já tá o reino com o rei assassinado, sabe? É um reino que já está em situações diversas de brigas de outro tipo. Essa não, essa a gente vê um reino em estado meio de paz, assim, briga entre os irmãos. Como você disse, quem vai brigar com quem tem dragão, né? As outras casas vão simplesmente falar, ok, tá bom, meu rei.
que é uma briga mais familiar, que é totalmente diferente do clima que a gente viu em Game of Thrones, né? O que eu acho isso Game bem of Thrones era, interessante. era a briga das famílias, né? As famílias brigavam pelo poder inteiro, a família inteira. Isso, Eles tinham as isso, tretas isso. entre eles, mas eles queriam o poder. Aham. E na Casa do Dragão, não. É uma família É só a que tá no briga poder da há família, séculos né? que quer ver quem vai ficar no poder. E é a essência da série, né? Brigar pra sempre quem tá no poder. Então é muito bom, porque Game of Thrones a gente tinha a imagem que tem dos Targaryens, assim, geral, gente. Quem sabia que Targaryen não vale nada também, mas a imagem geral era um sentimento de justiça. A gente queria ver aquela que foi desolada, né? Se reerguer pra pegar o trono que era dela. Nessa não, o trono são deles, gente. A briga é pra ver quem vai sentar naquele bendito, que tá belíssimo, por sinal, né? Tá impecável, a qualidade da imagem mais clara deixou o trono de ferro ainda mais poderoso com todos aqueles ferros e tudo. E o rei já se cortou, né? Já tá vindo aí os cortes no trono. Mas tá muito bom. E eu sempre vou recomendar, gente. Assistam Game of Thrones, por mais que vocês não possam gostar do final. E vão assistir Casa do Dragão, porque é bom, né, Laura? É um entretenimento, leva pra gente ir pro mundo de Ah, fantasia, por mais que eu tenham coisas gosto. normais, mas E para é bom. participar da comunidade de conversa, de discutir teorias, cara, eu acho isso muito gostoso, assim, pessoalmente. Não sei, você, eu gosto disso. Você gosta também, que eu sei. Eu gosto de ter, sabe, ter segunda-feira, tipo, ontem, antes, eu fiquei vendo coisa. Hoje eu já passei o dia lendo críticas e tal. Eu gosto disso. E é uma coisa que às vezes a gente, hoje em dia, com o streaming, que a gente vê os seriados semanalmente, uma semana você vê tudo, eu não vejo, né? Porque eu não sou muito de binge watching, mas que a gente perde, né? E eu acho que isso é muito gostoso de você ver toda semana e ficar comentando com as pessoas. Então eu acho assim, divertido. Eu acho que House of the Dragon é uma série muito universal, no sentido que muita gente conhece e tal, então eu acho que pode ser legal por isso também, assim, o senso de comunidade, assim, eu acho sempre legal. E pra mim tá sendo a primeira vez que eu pego a série do universo Game of Thrones do começo, porque eu comecei a assistir Game of Thrones quando tava faltando alguns meses, ou poucos, um mês, alguma coisa, da segunda temporada começar. Foi quando eu fiz uma maratona, assistindo tudo, porque eu tinha aquele certa resistência de tá, será que eu não vou gostar? Porque falavam muito assim, é muito político, muita coisa assim, mas aquele era o Witch de 20 anos atrás, naquela primeira temporada. Mas aí eu assisti, né, virei fãzinho, né, dos meus Starks, dos meus Targaryen, que é as casas que eu mais gosto. Infelizmente tem um dito cujo que engloba os dois sangues que eu não gosto, né? Jon Snow, Você sabe que eu tenho um né? Funko do Jon Snow, né? Ah, eu também tenho um fã de Game of Thrones, né? Mas todo mundo sabe, deve ser com saber, né? A Daenerys sentada no trono. Aqui ela sentou. No Ah, eu mundinho, no tenho um Hit do Brasil, Jon ela tá Snow governando. Aqui ela tá governando até do... agora, Laura. Eu Aqui ela acho que é tá. a quarta temporada, se não me engano, que eu gostei muito de Jon Snow naquela temporada. Aí eu tenho um Funko dele, que eu ganhei de Mal presente. sabia o que estava por vir, né, Laura? Uma Não, faquinha de manteiga na mão. Mal sabia. Ele passou eu manteiga e Daenerys. vou comprar uma Daenerys e botar ele do lado, assim, com uma faquinha na mão, E virado pra ela. tirar uma foto, mandar no grupo do WhatsApp pra me deixar triste. E Vai ser assim, deixar Laura. exposto, assim, no meu quarto. Não é uma boa ideia? É uma ótima ideia. Mas assim, e dá pra ter aquele sentimento de você tá acompanhando tudo de uma história grandiosa. Então continue assistindo, gente. Vão dar a chance aí. Laura, sua nota pra esse episódio de estreia seria quanto? Eu acho que deu um 7, porque eu acho que foi bom que deu para enxergar as coisas. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho explicando assim a situação. Eu só achei que o episódio se arrastou um pouco no meio, sabe? Eu me vi, olhei pro relógio assim, o que eu nunca acho bom. Geralmente quando o episódio é bom, você nem percebe passar o tempo, né? Eu acho que ele se arrastou um pouco no começo, tinha coisa que não precisava ter sido nesse episódio, assim. Mas eu acho que visualmente eu gostei de como eles apresentaram o conflito central, a coisa da Rhaenyra, que para mim é a favorita deles da vez, eles sempre escolhem uma favorita, é sempre uma loura, uma mulher loura. Não, o pior é Eu que com acho Targaryen, que Targaryen vai ter muita mulher loira, né? Então, é, eu só a acho que eles Alicent que é explicaram castanha. bem o conflito, assim, sabe? Deu pra. Eu só achei a parte da profecia lá, do Rhaegon meio sem sentido, quando você para pensar nela. E eu fiquei meio assim com a questão do queerbaiting, se for um queerbaiting, se tiver mesmo uma relação entre elas, aí eu acho que é ok, mas se fosse queerbaiting é meio coisa, ai cara, de novo, sabe, fazer isso, acho meio foda. Não, e eu dei nota 9 no banco de séries, mas eu digo dois fatores que contribuíram para essa nota 9. A primeira, Targaryen, né? Senão a Daenerys ia puxar meu pé de noite aqui, se eu não tivesse dado nota boa. Mas a segunda é porque, assim, eu assistindo, eu fui pego de surpresa quando eu tava
eu ainda gosto desse universo Game of Thrones, sabe, Laura? Porque, assim, o final, como eu falei, a gente fica abalado no final. Eu pensei, será que eu vou gostar tanto? Será que eu não vou gostar? Mas só me mostrou como eu ainda sou fascinado por esse universo místico de Game of Thrones. Então, eu fiquei surpreso que eu gostei tanto e dei nota 9. Com chance de vir notas maiores, né? Porque a gente sabe que vem treta por aí. Eu tô doido gente, pra ver esses dragão brigando. Então, vamos que vamos, porque tem mais episódios pela frente. E dependendo do nosso mood, a gente faz um episódio dando um aval, né, Laura, da temporada. A gente chega aqui, olha, o que achamos da Boa. primeira temporada da Casa Quem do Dragão. quem tiver ideia, assim, pode dar. A gente pode fazer uma coisa, spin-offs de séries que queremos ver. Pode ser. Eu acho que eu teria uma lista enorme de séries, porque eu gosto, Também. mas tudo flopada, né? Eu digo, primeiro, minhas séries que eu quero um spin-off teriam que ser, não teriam que ser canceladas para dar tempo de ter um spin-off delas, Eu né? queria que tivesse tido um final. Por essas também. Séries que gostariam que tivesse um final. Nossa, Queria que toda tivesse a minha final. adolescência da época da CW. Queria que tivesse continuado. Você Porque dá nenhuma tem final, sensação. né? Eu acho que a gente pode fazer um sobre os realities de relacionamentos da MTV. Então, os de férias com o ex, a You The One, uma coisa assim, sobre os antigos. Então, assim, tem coisa de reality pra falar ainda, bastante. E falando reality, antes de encerrar, quero dar as indicações. Gente, estreou na Netflix a quarta temporada de Glow Up, que é um reality de maquiagem, que a única revolta que você tem é por coisas de reality show, ou seja, é hora de passar o tempo. E o Making the Cut, que estreou a terceira temporada na Prime Video, e tem um brasileiro competindo. Eu acho ele super fofo, porque ele aparece teoricamente, ele aprendeu a falar mais inglês em 2 meses. E ele pediu desculpa porque não consegue falar direito, mas ele é muito talentoso, mas é bom ter de ver o Brasil em reality show diferente, principalmente brasileiro não sendo um embuste, né? Porque a gente tem aquela... Não é só ser brasileiro, tem que ser um brasileiro que a gente ainda consiga aceitar em tela. Mas tem essas 2 temporadas, vão assistir lá que tá bem Posso dar legal. uma dica também de reality? Começou a temporada nova de. Ou vai começar? Ou começou? Começou, né? De Selena mais Chef, no HBO Max. Eu gosto. Acho bem legal de ver, assim. E voltou a passar Run BTS. E agora tem no YouTube. Gente, é muito engraçado. Quem gosta de K-pop, assim, K-pop boys, eu recomendo. É um reality, uma boa ideia de reality show. É divertido. Recomendo. Pronto, gente, então é isso. Chegamos ao fim do nosso episódio, que se tratava de vale a pena assistir a Casa do Dragão. Vale sim a pena, gente. Dê Vale. essa chance pra família Targaryen conquistar o rancor do seu coração, né? Conquistar toda a sua ira, sua revolta. E seu Vamos amor todos por ficar alguns. platinados. E vamos todos platinar o cabelo. Se vocês estavam achando estranho aquele pontinho prata andando no meio do Westeros, que é da Daenerys, agora você vê os pontinhos castanhos no meio do mar prateado, que são os Targaryens, né? Mas quem quiser, como eu falei, mandar dica pra gente é extrapodcast.gmail.com. Semana que vem a gente volta na terça-feira com um episódio relacionado ao reality show, mas nas quintas estão saindo ainda comentários sobre o MasterChef, né? A temporada vai acabar, graças a Deus. Tá perto de acabar e a gente vai Tá poder falar de um na reality show semifinal, bom. né? Não sei ainda se a banda vai fazer final com Então 3 ou com 2. 4. A gente vai descobrir 4. quinta, a gente vai descobrir terça, no caso, quando assistir. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Taque stream na gente, na plataforma de áudio favorita. E até semana que vem. Tchau. Tchau.